Hoje nós vamos falar de bom senso. Isso é algo muito comum de se ouvir. Tenha bom senso, use o bom senso, mas o que é realmente isso? É isso que o canal Aloxi vai trazer hoje aqui no canal. Eu sou Silvana Barbosa. Aproveita, se inscreve no canal, deixa os seus comentários e compartilha. Assim mais pessoas estarão conversando a respeito do tema. Então, pensando o que é bom senso, é algo extremamente subjetivo. Eu acho que é esse o termo. Por ser tão subjetivo, como definir o que é o bom senso? Porque se eu vou usar o bom senso para definir as minhas ações, logo eu preciso definir o que é isso. Na sociedade que nós vivemos, esse bom senso é você conhecer as regras da sociedade, é você conhecer os valores daquela sociedade, é você agir de acordo com eles. O bom senso na Idade Média, com certeza, não é o bom senso de hoje. O bom senso de uma cultura africana pode não ser o bom senso de uma cultura europeia, porque o bom senso está ligado à cultura e aos valores. Hoje na sociedade, os valores, eles estão ambíguos, ou seja, nós temos uma polarização de valores. Não existe uma padronização hoje dos valores aqui no nosso país. Tanto que nós vemos aí alguns comportamentos que para algumas pessoas é normal, é tranquilo. Por exemplo, a agressividade. A agressividade, ela deveria estar presente no senso comum, no bom senso? Provavelmente não. Mas se ela está padronizada, se ela faz parte da forma cultural com que as pessoas estão agindo, logo, isso não é algo de se assustar que as pessoas estejam praticando, né, algum tipo de violência de forma sem nem pensar. Então, quando a gente falar realmente em bom senso, a gente precisa primeiro definir as questões de valores e eles precisam estar solidificados numa sociedade. E quando eles não estão, eles não têm um parâmetro para toda a sociedade. O bom senso para um grupo social passa a ser diferente do outro. Imagina só, você está na floresta amazônica com um grupo indígena e aí o bom senso é você usar um salto alto. Não, isso é sem o menor senso. É você usar um calçado que seja adequado para aquele local, uma vez que você também não tem o hábito de andar descalço. Se você tem o hábito de andar descalço, ok, mas provavelmente você não tenha. Então, o que o bom senso diz? Que você tenha um sapato adequado para andar naquela região. Né? Se está muito quente, você vai para a praia, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai usar um calçado confortável para você não queimar os pés. Aí você quer andar com o seu cachorro na praia. O que o bom senso vai dizer? Que você não leve o seu cachorro na praia na hora que tiver um sol muito forte, porque ele vai queimar as patinhas. Então isso é o quê? É bom senso. Se eu não tenho senso, eu levo o cachorro queima as patinhas e eu nem percebo. Então você não está atento ao que está acontecendo. Né? Para a gente ter o bom senso, precisamos falar em sabedoria. Sabedoria popular, sabedoria, coisas que você conhece profundamente. Sabedoria não significa nível de escolaridade, não significa conhecimento teórico. Sabedoria é você conhecer da vida, de como que a vida funciona, como se relaciona com as pessoas, como viver em paz com as pessoas. Esta sabedoria, ela pode ser adquirida na sua vida de forma a observar os mais velhos, que geralmente são mais sábios por terem mais vivência, porém não é algo inerente, né? A pessoa mais velha, você vê pessoas muito jovens com muita sabedoria. Essas pessoas que observam como que se relaciona na vida, como se relaciona com a vida. E essa sabedoria te traz uma qualidade
que se chama empatia. Essa qualidade de convivência, ela é tão importante na sociedade, ela vai te trazer tanta condição realmente de convivência, que se as pessoas entendessem esse princípio da empatia, elas parariam para conhecer. O que é a empatia? É você perceber o outro, mas não simplesmente perceber o outro e perceber apenas de forma ele está lá. Não, é perceber como ele sente e tentar se colocar no lugar dele para sentir aquilo que ele está sentindo. É lógico que quando a gente se coloca no lugar do outro, provavelmente a gente só vai sentir ou saber o que o outro está sentindo se a gente já passou pelaquela situação. Porém, quando a gente tenta se colocar no outro, essa empatia nos dá condições de avaliar quais são os comportamentos dele, corretos ou não, certos ou errados a partir do nosso princípio, mas nós vamos conseguir entender as reações daquela pessoa. Entendendo as reações dela, mesmo que as reações dela não nos agrade ou nos agrade, fica mais fácil de convivência porque você passa a não julgar o outro. Então a empatia seria esse entrosamento de entender o que o outro fez a partir do que os sentimentos que o motivou a fazer qualquer ato e perceber como aquilo afeta socialmente, psicologicamente, economicamente e quais são as reações dela, sem julgamento. Então você consegue conviver com essa pessoa de forma mais tranquila. Isso não significa que você concorde com ela, isso não significa que se ela fez alguma coisa errada na justiça, ela não tem que estar pagando pelos seus crimes ou erros. Não, não é isso. Mas é você entender, é se colocar no lugar do outro, ter um julgamento menos poderoso em cima da pessoa, né? Com certeza, quando você é entendido e não julgado, você consegue conviver melhor. Então, a empatia, ela traz muito isso. Importante também, quando a gente fala em empatia com o que o outro faz, nós temos que ter uma empatia com aquilo que nós fazemos. Todo ser humano faz coisas interessantes, legais, outras nem tanto. E cometemos erros e cometemos coisas que depois a gente fala, por que eu fiz isso? E aí, com a empatia, você consegue perceber que foi aquilo que você conseguiu fazer naquele momento e tudo bem. O julgamento com o outro é forte, mas com a própria pessoa, ele é muito complicado, porque você começa a se culpar de determinadas situações que você acredita que poderia ter feito diferente, mas não dá para voltar atrás e refazer. Então, a culpa, ela não traz nenhum benefício. Então, é muito importante quando a gente falar em empatia com o outro, nós temos também essa empatia conosco, com as ações que nós fizemos, que nós não gostamos e que fomos críticos com nós mesmos. Então, é importante a gente ter essa benevolência com a própria pessoa, né? Aí entra uma questão que, além disso, é o perdão, né? Então, eu fiz uma coisa que eu não gostei, tá, mas eu não vou fazer mais, eu posso me perdoar, eu posso me modificar, né? Tudo isso vai fazer com que eu consiga conviver melhor com os meus problemas, com os meus medos, com os meus traumas, com os meus erros, e isso me tornará uma pessoa mais forte. Dentro dessa linha, é importante a gente estar desenvolvendo todas as inteligências emocionais, né? Aprender a viver consigo mesmo, aprender a viver com os outros, aprender a viver em sociedade, aprender a conviver com a natureza, aprender a entender como essas relações elas vão motivando a vida humana. E aí a gente consegue ter o que a gente fala de bom senso, perceber o todo, perceber que o ser humano ele não vive sozinho, ele vive com as relações interpessoais, ele vive com as relações internas com ele mesmo, ele vive com as religiosidades que existem, né? Tanto a dele, com a fé dele e com
a fé do outro, o respeito às escolhas do outro. Ele vive com as suas escolhas e ele precisa entender que as escolhas dos outros são importantes para os outros, aí entra a empatia. Então, todas essas relações, né, que as inteligências emocionais elas trazem, ela traz benefício para que a pessoa tenha esse bom senso. Então, é importante a gente sempre estar atento a isso. Por quê? Para que a gente tenha uma vida mais saudável. Eu acho que esse é o mais importante em todo esse processo, né? Quanto mais nós estamos bem conosco, melhor nós vamos estar de bem com a vida e com as outras pessoas. E isso, no momento atual, eu acho que se a gente atingir esse patamar, com certeza a sociedade melhora e a vida do indivíduo também. É isso que o canal Alok se deixa hoje, entender um pouquinho o que é esse bom senso, e eu espero que todas as pessoas o tenham, o cultivem e o entendam, ok? Te aguardo então para um próximo vídeo. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seus comentários, o que você acha dessa temática e compartilha. Mais pessoas vão estar conversando a respeito desse tema. Te aguardo então para um próximo vídeo. Até mais!